Meus irmãos, vamos estudar hoje, então, Levítico 10. Levítico 10. O tema de hoje é a adoração reprovável. No domingo passado, nós estudamos sobre os sacrifícios agradáveis. E hoje vamos estudar sobre uma adoração reprovável. Por quê? Enquanto no capítulo 9 de Levítico, nós vimos ali Deus, através de Moisés, ungindo os sacerdotes que iriam conduzir o povo à adoração, queriam conduzir o povo a sacrificar, a receber o sacrifício do povo. Recebeu Arão e seus filhos a unção de Deus para exercerem o sacerdócio. Mas, como nós sabemos, irmãos, o que é a natureza humana caída, né? Todo e qualquer ser humano, pós-Adão, tem sempre a tendência a pecar, a cair. E mesmo os sacerdotes não estavam imunes. Vejam o que aconteceu. Capítulo 10 de Levítico, nós vamos fazer a leitura e vamos entender o porquê desse tema, a adoração reprovável. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, e sobre este fogo, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor vos suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, e aos filhos destes, Eleazar e Itamar, que lhes ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta que comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado.
Moisés, diligentemente, buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão ficaram, disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Então vamos entender, irmãos, o que está se passando aqui nesse texto da Escritura Sagrada, Levítico capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, desobedeceram a Deus no que tange ao culto que iriam prestar ao Senhor. E aqui, de início, nós queremos trazer aos irmãos essa informação. Vejam, nesse exato momento, existem diversas, milhares de pessoas reunidas fazendo exatamente o que nós estamos fazendo, reunidos em culto para adorar a Deus. Mas todos esses cultos que são feitos e que estão sendo feitos nesse exato momento, eles necessariamente precisam obedecer os princípios litúrgicos que Deus estabelece em sua palavra. Deus disse, lá em João capítulo 4, quando uma mulher samaritana encontrou-se com Jesus, que a adoração deveria ser feita em espírito e em verdade. Entenda-se, espírito tem que ter essa questão espiritual, sentimento, né, emoção, e verdade tem que ter essa coisa da palavra, que é a palavra de Deus, que salta aos nossos olhos. E essas duas coisas, esses dois elementos, sempre foram necessários ao prestar culto, espírito e verdade. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles acabaram de ser ungidos sacerdotes. Vimos o capítulo 9. Arão e seus filhos foram ungidos sacerdotes. O que é que se requer de um sacerdote? Uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade do sacerdote? Ele, primeiramente, o sacerdote, seus filhos, todos que eram sacerdotes, tem que ser um exemplo para o povo. Um exemplo. Então, eles são os primeiros a obedecerem o que Deus ordena. É isso, esse cuidado que Moisés sempre teve, ao passar a instrução para Arão e seus filhos. Olha, isso é estatuto perpétuo, o Senhor mandou que fosse assim, não faça diferente. E o que é que acontece logo na sequência? No início do ministério, eles tinham tudo para ter um ministério próspero, frutífero, pois receberam do Senhor a unção, a habilidade, a habilitação para conduzir o povo à adoração. Mas esses filhos de Arão simplesmente negligenciaram a ordem de Deus e foram lá apresentar a sua adoração de maneira errada, reprovável. Começaram a apresentar um fogo estranho. Isso significa que era algo que não era autorizado. Deus não havia autorizado aqueles sacerdotes, Nadab e Abiú, nem nenhum deles, a se apresentar diante do Senhor, perante a face do Senhor, com um fogo estranho. Da mesma forma, nós, ainda que não tenhamos que apresentar, como eles apresentavam, um sacrifício, um animal, incensário, nada disso, mas é necessário que quando nós nos apresentemos para a adoração, o nosso corpo e a nossa alma precisam estar
com essa disposição para que a nossa adoração também seja feita. Afinal de contas, quando nós nos reunimos aqui, estamos perante o Senhor. Nós dizemos e cantamos: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Então, quando nos reunimos na presença do Senhor, o que se requer? De quem vai adorar, esteja santificado, esteja purificado, esteja entendendo que está diante do Senhor, que é santo. E diz a palavra de Deus que o nosso Deus, ele é santo, santo e santo. Então, aqueles sacerdotes foram e colocaram fogo, um incenso sobre esse fogo, e trouxeram esse fogo estranho perante o Senhor, que não ordenou para eles. Resultado disso, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, Deus puniu severamente Nadab e Abiú por se apresentarem diante de Deus com um fogo estranho. É claro que isso não é uma regra. É raro acontecer isso. Na própria Escritura só aconteceu isso, uma situação dessa, já no Novo Testamento. Quem lembra? No livro de Atos, com Ananias e Safira, que fizeram o quê? Se apresentaram diante do culto dos apóstolos, foram depositar lá uma oferta, né, que não foi de coração, e mentiram ao Espírito Santo. E por causa disso foram fulminados. Então, é certo que hoje o Senhor, depois desses 2 episódios que estão aí nas Escrituras, não se conhece ninguém mais que tenha morrido desta maneira em um culto público por uma ação do Senhor. Mas isso não significa dizer que o Senhor não está atento a cada coração que está aqui nesta noite. Isso não quer dizer que Deus não está olhando e reparando como é que cada um de nós nos apresentamos para a adoração, porque Ele sempre requer que a adoração seja feita em espírito e em verdade. E diz lá o texto sagrado: o Senhor busca esse tipo de adorador, que o adore em espírito e verdade. Então, o Senhor, certamente, nesse exato momento, Ele perscruta o coração de cada um de nós que aqui estamos. A começar de mim e de todos os irmãos, o Senhor perscruta, Ele vai e olha e repara como é que estão essas almas, como estão essas almas. E digo mais, não só os nossos aqui, as nossas almas, mas o de todos aqueles que nesse exato momento se dirigiram a algum local para dizer: eu vou agora adorar a Deus. Então, essa atitude Deus requer, e Ele requer que aquele que assim se apresenta para adorá-lo, não se apresente de maneira estranha, não venha trazer coisas que não agradam a Deus. Eis a razão porque nós devemos zelar por um culto público que seja correto, que leve em conta os princípios litúrgicos extraídos das Sagradas Escrituras. Por isso que nós devemos zelar por esse culto que prestamos a Deus. Por quê? Porque é coisa séria, não é brincadeira. Nós não estamos aqui para entreter, para nos divertir, não. Nós viemos aqui para adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo e de todos, o Deus soberano, o Deus que providenciou a salvação de cada um de nós, para que pudéssemos exatamente nos reunir como igreja para adorá-lo. Porque foi isso que Deus fez. Na salvação trazida a nós por meio de Jesus, seu Filho, Ele congrega o seu povo. Deus tem chamado as pessoas a congregar, a estar na igreja para a adoração, para o louvor. E isso Ele requer de maneira que cada um de nós nos apresentemos de maneira santa, obediente, não trazendo algo estranho para o culto. Não se pode fazer isto, porque se alguém trouxer algo estranho para o culto, ainda que ele não venha a ser consumido no exato momento, como foi com Nadab e Abiú, mas certamente o Senhor não receberá este culto. Esta adoração será reprovável.
Então, existem várias pessoas dizendo que estão adorando a Deus, mas quando se olha e observa aquele tipo de atitude que as pessoas se apresentam dizendo que estão adorando a Deus, muitas vezes se rodopiando, muitas vezes fazendo coreografias na igreja, muitas vezes se apresentando de uma maneira, de uma performance, tentando atrair os olhos das pessoas para aplausos, como se fosse de fato um show ou uma apresentação. Isso não é um culto a Deus. O culto a Deus requer seriedade, requer que não traga nada estranho a este culto. O culto a Deus é simples, é oração, é leitura da palavra, é momento da confissão, é o louvor, como aqui prestamos, e é ouvir a mensagem do Senhor. Esta liturgia tão simples, mas é exatamente esses princípios que o Senhor requer para a adoração a Ele. Então Moisés, diante daquela situação em que Nadab e Abiú, seus sobrinhos, foram mortos, imediatamente, porque trouxeram um fogo estranho, foi a Arão, o pai de seus sobrinhos, o pai de Nadab e Abiú, e disse assim: olhe, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Arão ficou sem dizer nada, não tinha palavras, não podia se expressar diante daqueles, ele estarrecido. O fogo do Senhor saiu e consumiu os seus filhos. No capítulo 9, eles tinham há pouco tempo visto o fogo do Senhor vir, mas não para consumir a ninguém, mas para consumir o holocausto, e aquele fogo do Senhor do capítulo 9 causou alegria no povo, trouxe ao povo uma prostração, mas agora o Arão está estarrecido, não tem nem palavras para dizer, os filhos deles acabaram de ser consumidos pelo fogo do Senhor. Por isso que é a expressão bíblica de que o Senhor é fogo consumidor. Então, isso é juízo da parte de Deus. O Senhor é fogo consumidor. E Arão ficou estarrecido, sem palavras. O que dizer diante daquela tragédia? Os filhos sendo consumidos pelo fogo do Senhor imediatamente, porque não zelaram pela santidade de Deus. E essa atitude do Senhor, como disse Moisés para Arão, o Senhor disse que mostraria a sua santidade. E é exatamente esse zelo de Deus. Ele não poderia manter aqueles sacerdotes, Nadab e Abiú, ali como seus sacerdotes. Ele não podia admitir, porque eles feriram a santidade de Deus. Eles levaram um fogo estranho. Eles desagradaram a Deus. Eles então se tornaram inúteis, eles não puderam mais continuar o seu ministério sacerdotal, foram consumidos imediatamente. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Mandou o Senhor Deus tirar aqueles corpos dali, chamuscados pelo fogo, e serem lançados fora do arraial, porque aquele lugar ali era santo, não podia permanecer ali. E chegaram-se, pois, os levaram nas suas túnicas. Por que nas suas túnicas, nas suas roupas? Porque as roupas também se contaminaram. Tinha essa característica. O sacerdote, a roupa que eles vestiam, tinha todo um simbolismo. Mas como no caso eles foram aqui mortos ali, então as suas roupas, porque o que é que acontece quando uma pessoa morre? Geralmente, bota-se uma vestimenta, outra vestimenta, a gente chama de mortalha, na pessoa, e leva a pessoa para ser sepultado. Eles foram levados com as suas próprias túnicas, nem tiraram essas túnicas, porque já estavam contaminadas, foram tudo chamuscados pelo fogo do Senhor. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Então, os demais filhos, sobraram 2, 2 morreram e sobraram Eleazar e Itamar, filhos de Arão, também sacerdotes.
e foi proibido aos seus irmãos e a Arão e seus filhos, né, os irmãos de Nadab e Abiú, a fazer chorar pelos irmãos que morreram. Foi proibido. Quando ele diz assim, não desgrenheis os cabelos, essa expressão significa, não lamentem seus irmãos. Olha só, nem rasgueis as vossas vestes, que rasgar as vestes era um sinal de luto. Então não era para ele fazer nada disso. Imaginem que situação. Nem Arão, nem seus filhos que sobraram, Eleazar e Itamar, não podiam chorar, nem lamentar a morte de seus filhos, nem de seus irmãos. Nem venha grande ira sobre toda isso, porque ele diz, não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês morrerão. Então eles não podiam fazer. Por quê? Porque se eles lamentassem e chorassem, era como se eles estivessem afrontando a Deus, porque ali foi um juízo da parte de Deus. Então não tinha por que eles lamentarem, porque a lamentação diz respeito quando se tratava de alguma coisa que não estava diretamente relacionada à santidade de Deus. Aí sim podia lamentar e chorar. É tanto que o Senhor autorizou a congregação a fazer isso, mas não os sacerdotes. Vejam, ele diz, mas vossos irmãos, né, a congregação, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Então o povo podia chorar e lamentar e ficar de luto pela morte de Nadab e Abiú, mas nem o pai, nem os irmãos, nem Arão, nem Eleazar e Itamar podiam, porque se eles o fizessem, diz o texto, para que eles não morressem, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Está vendo? A responsabilidade do sacerdote era esta. Se foi uma ação de Deus que aconteceu ali, o sacerdote não podia ir de encontro àquela ação. Caso contrário, eles iam ser mortos e a congregação ia ser penalizada por causa da atitude deles. No entanto, o Senhor autoriza o povo a fazê-lo, mas os sacerdotes, os líderes, não podiam fazer luto. E ele diz mais, não saireis da porta da tenda da congregação, também para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Entenderam? Eles não podiam fazer isso, por quê? Porque o que estava sobre eles era a unção do Senhor. Significava dizer que eles estavam em santidade diante de Deus. Então vejam, qualquer atitude deles ali ia ferir a santidade de Deus, também, consequentemente, eles iriam morrer. Então a unção estava sobre eles, então eles deviam resguardar. Não podiam nem chorar e lamentar a morte dos irmãos, e não podiam também sair da porta da tenda da congregação, ou seja, tinham que ficar lá de prontidão. Então essa era a responsabilidade que recaía sobre os sacerdotes. E aqui mostra, meus irmãos, como o Senhor, Ele é zeloso, Deus é zeloso. Ele não permitiu que aqueles líderes que acabaram de ser ungidos para conduzir o povo, mas na sequência, 2 deles cometeram um erro gravíssimo contra Deus, um pecado gravíssimo, e foram mortos por zelo de santidade de Deus. Os sacerdotes que estavam ali ungidos pelo Senhor também não podiam participar daquela situação. Eles tinham que se manter ali de plantão, na tenda da congregação, sem sequer derramar uma lágrima, sem sequer lamentar a morte do seu filho, porque foi uma ação de Deus sobre aquelas pessoas que feriram a santidade de Deus, que negligenciaram e, portanto, tiveram a sua adoração reprovada. E vejam que critério o Senhor Deus usa, é a sua santidade que foi ferida. Por isso que a questão é muito séria. Quando o Senhor Deus estabeleceu os mandamentos, Ele disse, não terás outro, eu sou o Senhor teu Deus. Ele disse assim, no início do prefácio dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Aí ele diz o primeiro mandamento: portanto, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Então o Senhor requer isso de maneira muito séria, são os primeiros mandamentos. O Senhor quer exclusividade. A adoração só pode ser feita ao Deus único e verdadeiro. Então, a teimosia dos homens que acabam enveredando pelo caminho da idolatria, é uma rebelião contra Deus. É ir de encontro ao mandamento do Senhor. Por isso que o Senhor diz lá no Apocalipse que idólatras não entrarão no reino dos céus. Porque ele já disse desde o início que não pode ter outro Deus além dele. Não se pode adorar a imagem de escultura, não se pode fabricar estas coisas. Isso ofende a santidade de Deus. E por isso que quem tenta adorar a Deus utilizando-se de ídolos, acabam tendo essa adoração reprovada. Deus não recebe essa adoração. Deus não recebe. Não adianta teimar. As pessoas insistem nessa coisa e dizer, não, é porque é religião, cada um tem a sua, mas é Deus quem está dizendo. Não se trata apenas de religião. Deus disse, não, só Ele deve ser adorado. Então, se porventura, seja lá quem for, a pessoa até sincera, e vai e se dobra lá diante do ídolo, e reza e tal, e faz isso, faz aquilo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer adoração verdadeira, Deus quer adoração em espírito. Esse tipo de adoração é reprovável. Então, a adoração a Deus precisa levar isso em consideração. Deus é santo. E falando, eu citei um exemplo de uma adoração reprovável fora do nosso contexto, mas tem adoração reprovável dentro do nosso contexto, infelizmente, desse que é o contexto dito evangélico, né? Existe adoração reprovável, porque muitas pessoas às vezes vêm com boa intenção ao culto, se reúnem nos cultos, que tantos cultos que fazem por aí, mas na hora do culto, o que se esperava da adoração a Deus, há muita irreverência. Isso é falta de respeito para com Deus que se diz estar adorando. A falta de reverência, a falta de obediência, a falta de atenção. As pessoas ficam brincando, né, levando as coisas na brincadeira, distraídas, pensando, sabe lá em quê, tantas coisas, quando na verdade, se é assim, essa adoração é reprovável, porque o Senhor requer que o adoremos em espírito e em verdade. Então, se não for dessa maneira, toda adoração que não estiver dentro desse princípio estabelecido por Deus é reprovável. Deus não recebe. E por incrível que pareça, tanta gente que se ilude com isso, às vezes vai para um determinado contexto, aí o contexto é animador, no que sentido? Há muita atividade no culto, há muita animação, às vezes as pessoas quebram o momento do culto para ficar saudando uns aos outros, e aí diz, olha, foi uma bênção o culto, e foi fulano, porque foi uma bênção, porque eu me abracei com os irmãos, foi uma alegria tremenda. E aí a gente fica se perguntando, mas a adoração a Deus é um momento de entretenimento? Não, não é. A adoração a Deus não pode ser interrompida para eu saudar o meu irmão que está ao lado. Não, isso não é adoração verdadeira. A adoração ela tem que ser conduzida do início ao fim, unicamente para o Senhor. Esse tipo de coisa que muitas vezes se fazia no passado e talvez em alguns lugares ainda se faça, é coisa estranha. É coisa estranha ao Senhor, ao culto a Deus. Você chegar no meio do culto e quebrar o culto e dizer, olha, agora vamos saudar os irmãos e, ora, quebrou a ordem do culto, a liturgia do culto. E aí as pessoas vão dizer, olha, foi muito bom, porque teve um momento lá agradável de abraço e tal, e de cumprimentar. Mas isso se faz depois do culto.
A confraternização é sempre depois do culto. Na hora do culto, a atenção toda é: estou aqui para adorar a Deus. Eu não tenho nem que olhar para A, B ou C, eu tenho que olhar para Deus. Atenção total. Absorver o que é que o Senhor tem para mim, qual é a palavra do Senhor que vem para mim hoje, que eu vou aprender hoje, que eu vou me edificar hoje. É isso que importa. Veja, nós estamos vendo aqui no texto de Levítico como não se deve fazer. A adoração reprovável que nós estamos vendo aqui é exatamente para nós não fazermos assim. Jamais devemos nos apresentar para o culto de maneira estranha, com o coração distraído, longe de Deus, com a alma desfacelada. Não, venhamos ao culto adorar a Deus com essa disposição maravilhosa deste dia, que é o dia do Senhor, é o dia de fato de reunir a igreja, de louvar a Deus, de orar e de ouvir a palavra de Deus. Simples assim, mas para que isso surta o devido efeito, eu tenho que vir com esse intuito que eu já falei e vou repetir de novo: eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não vou lá para olhar para A, B ou C, para saber de irmão A, B ou C, não, eu vou adorar a Deus. E quando se é assim, meus irmãos, Deus se agrada da sua adoração, Deus se agrada da minha adoração. E isso começa de todos nós, de quem está dirigindo, de quem está ouvindo, para que de fato isso seja agradável a Deus. E assim experimentemos do Senhor a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor então purifica o ambiente do culto, mandou retirar aqueles corpos ali, tirar porque ele disse: e o que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde, eles vos serão por imundos. Olha só, o simples fato de carregar aqueles corpos e levar para fora do arraial, deixava aquelas pessoas que levaram imundas, inabilitadas a estar no culto, ficavam lá um tempo. Então estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato. Isso está dito no capítulo 11. Havia essa impureza no cadáver, não podia se topar. Quem topava naqueles cadáveres era considerado imundo. É o que a gente vai ver na sequência de leis que eram colocadas. Então, tudo isso visava o quê? A purificação do povo na adoração. Depois falou também o Senhor a Arão. Então, o Senhor vai e fala diretamente a Arão. Primeiro foi Moisés que falou a Arão, Arão ficou calado. Agora o Senhor vem e fala a Arão, dizendo assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Está vendo? Não se era permitido ao sacerdote tomar bebida alcoólica, nem vinho e nem bebida forte. E isso é esse o princípio que Deus estabelece. Não podia. E ele diz claramente: se tomasse bebida forte ou um vinho, isso tinha como consequência a morte. Então ele diz: olha, para que não morrais, não beba, nem você, Arão, e nem seus filhos. Então, quem é sacerdote, quem está investido de autoridade, de direção na igreja, não pode se dar a bebida. Claro, na hora do culto, já imaginou? Chega o pastor, o sacerdote, para dirigir o culto alcoolizado. Tem cabimento isso? E aqui está o princípio: não pode beber vinho ou bebida forte, nem Arão, nem seus filhos. Não pode, porque se entrar na tenda da congregação alcoolizado, vai morrer. Então, para que não morra, não beba. E isso não era só naquele momento ali. Ele disse: isso é estatuto perpétuo. Ou seja, por todo o tempo em que permaneceu o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio araônico, não se podia beber.
o sacerdote não podia beber nem vinho, nem bebida forte, porque se eles fizessem isso, morreriam. E isso porque era para fazer assim, versículo 10 diz, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. É óbvio, não é? Que diferença faria, imaginem vocês, não é? Se fosse natural, normal, alguém que vai dirigir um culto a Deus, chegar alcoolizado. Todo mundo ia estranhar, não é? Ué, que loucura é essa? Oxe, o pastor está bêbado. É estranho, não tem cabimento isso. E é claro, por quê? Porque senão tem que fazer a distinção. Como é que alguém vai falar de santidade, de purificação, de confissão de pecados, praticando um pecado, que seria o alcoolismo, né? A bebida forte, chegar bêbado, alcoolizado. Então ele diz, olha, tem que fazer a diferença. O que é santo, o que é profano, o que é imundo, o que é limpo. Então esse é o princípio que nos rege até hoje, né? Porque nós não podemos tomar determinadas bebidas, porque aquela bebida pode conduzir você a um erro, a um pecado, né? Inclusive se passar do limite da bebida, né? Que é exatamente o pecar, quando você se deixa tomar pela bebida. Aconteceu isso, né, com um dos filhos, lembram de Noé? Noé, depois que saiu da arca, não estava no contexto de culto, hein? Saiu da arca, então, fora do contexto de culto, eles tomavam a bebida forte ou vinho. Era normal tomar a bebida, né? Naquela época. Então, o vinho ele já é uma bebida milenar. Então, eles tomavam naturalmente nas suas festas, né? Tomavam nas suas refeições, tomavam. Mas, na hora do culto, não se podia, principalmente quem era sacerdote, está tomando, eu vou tomar uma taça de vinho, depois vou lá para a igreja. Na hora do culto. Não que isso pode sofrer alteração, pode dar né? Imagine você estar conversando, passar por alguém, aquele bafo de álcool, as pessoas, o pastor tomou umas e outras aí. É estranho, né? Então o Senhor estabeleceu, não faça isso, até mesmo porque ia causar um escândalo, né? E causa mesmo. É um escândalo, já pensou? Pastor beberrão, as pessoas, rapaz, que escândalo, o pastor gosta de tomar umas e outras. É escândalo. Mas aí, principalmente para quem não é débil na fé, né? É fraco, porque a gente sabe que o pecado não está em beber, o pecado está exatamente na embriaguez. Mas para se evitar o escândalo, para tolerar os fracos na fé, não devemos nos abster dessa bebida, para que não cause um dano, né, na mente das pessoas que não têm o entendimento. A gente sabe que tomar uma taça de vinho não é algo demoníaco, mas se eu tenho o zelo de dizer, não, eu não tenho essa prática de tomar álcool, né, de beber álcool, né? Tem alguns até que defendem que devia ser o vinho mesmo, para a gente tomar na hora da ceia, né? Seria a forma mais bíblica, talvez, alguém defende dessa ideia. Mas, para mim, isso não faz diferença. Pode ser, sim, o suco da uva, pode ser também o vinho. Ninguém vai brigar por causa disso. Só que evita-se, porque, de repente, tem uma pessoa que é sensível ao álcool, não pode beber. Aí, de repente, toma-se um gole e desencadeia uma série de problemas. Então, evita-se, né? Não é porque é errado servir o vinho, mas é para evitar esse dano na vida de alguém, entende? Então, esse entendimento precisa ter. Nunca foi nem sequer será errado o tomar o vinho. Aqui ele não está dizendo que é proibido tomar vinho, ele está dizendo que o sacerdote, na hora que vai ministrar, ele e os filhos, como sacerdotes que são, não deviam tomar. Na hora do culto, na hora da celebração, jamais tomar vinho. Por quê? Para fazer a diferença, né, entre o que é santo e o que é profano, entre o imundo e o limpo. E também ele diz, para ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Ou seja, para a mente estar limpa, né, sóbria. Porque se ele tomasse bebida forte, o vinho, lá quando ele fala do tomar, não é tomar um cálicezinho, não. É tomar a ponto de ficar embriagado. E ele não ia ter
a mente não estaria sóbria para ensinar. Então, ele precisava se abster da bebida para o efeito de ministério, né, de trabalho ministerial. Então, Moisés disse a Arão e a seus filhos, disse assim, Eleazar e Itamar, os que ficaram vivos: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Então vejam, Moisés continuou orientando os demais que ficaram, porque vejam, eles acabaram de ver os seus irmãos mortos. E aí Moisés se preocupou através do Senhor, né, através de Moisés, de ensinar aqueles que ficaram vivos, para que eles não tomassem a mesma atitude que os irmãos tomaram, para que não fossem reprovados na sua adoração, no seu serviço sacerdotal. E aí Moisés, olha, tenham cuidado de tomar a oferta de manjares e comer essas ofertas, porque essas ofertas são coisas santíssimas. Comê-la-eis no lugar santo, ou seja, até o comer do sacerdote tinha que ser lá no lugar santo. Ele não podia pegar a comida e sair, eu vou comer ali em outro canto. Não, tinha que ser lá no lugar santo. E por quê? Porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, do sacrifício pacífico dos filhos de Israel. Toda a orientação e cuidado de Moisés para aqueles filhos de Arão que ficaram, e tanto Arão também, no zelo da prática sacerdotal que agradava a Deus, para que não morressem, para que não tivesse a mesma consequência que tiveram Nadab e Abiú. Mesmo assim, com todo esse cuidado, o que aconteceu? Lá no versículo 16, Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Porquanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. Vejam, meus irmãos, o que é a fragilidade, né, do ser humano. Mesmo Moisés tendo ali orientado, chega mais à frente, Eleazar e Itamar não fizeram como Moisés disse que era para fazer. E isso causou uma indignação em Moisés. Por que vocês não fizeram isso? Por que não fizeram da maneira como eu mandei? Pois isso é coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Então Moisés percebeu que houve uma quebra no princípio da adoração ali, por Eleazar e Itamar. Isso mostra, meus irmãos, o que é a fragilidade da natureza humana. Os sacerdotes levíticos, os sacerdotes da linhagem de Arão, não eram perfeitos. Por isso que nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. Por isso que nós não devemos, nem eu, nem vocês, no caso agora, congregação, olhar para mim e olhar como se fosse alguém perfeito que não sou. Não, o pastor não é perfeito. É um homem que depende também da graça e da misericórdia de Deus, que também deve observar e zelar para ensinar o rebanho, fazendo e atuando como Deus quer que seja. Por isso que é responsabilidade minha, na condução litúrgica da igreja, é minha responsabilidade conduzir o rebanho à adoração ao Deus. É minha responsabilidade orientar e ensinar os irmãos como devemos adorar o nosso Deus. Claro, isso através das Escrituras Sagradas. Então, somente, eu não posso aqui impor as minhas ideias, os meus pensamentos, o que eu acho que é bom, é isso. Não, é Deus quem nos dá a orientação, como está dando aqui a Moisés, a Arão, aos sacerdotes daquela época, para que atentem para a orientação que o Senhor está dando. Caso contrário,
vai sofrer consequências. Mas aqui nós podemos entender o motivo do porquê esses filhos de Arão fizeram dessa maneira. Veja, eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. E aí Moisés respondeu Arão a Moisés assim: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado, e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Que coisas? A morte dos dois lá, Nadab e Abiú. E ele disse: se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Então essa foi a situação. Ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Ou seja, Moisés entendeu que naquele contexto, naquele momento, realmente estava sem clima. Tanto Arão como seus filhos não podiam oferecer a oferta pelo pecado. Estavam extasiados em razão de que os seus dois filhos foram fulminados pela uma oferta que fizeram, um fogo estranho que levaram diante do Senhor. E isso deixou eles realmente de uma maneira que eles não conseguiram conduzir naquele dia de maneira como o Senhor requeria. Mas Moisés entendeu, deu-se por satisfeito a situação de Arão. Ele disse: porventura o Senhor ia aceitar o meu sacrifício, que a minha oferta pelo pecado seria aceito, será? Diante da situação e que tudo que aconteceu até agora. Então Moisés se deu por satisfeito. Isso mostra, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele é zeloso, Ele requer de nós um cuidado com o culto que prestamos a Ele. Devemos zelar para que o nosso culto não seja reprovável, que a nossa adoração seja, de fato, uma adoração que o Senhor requer de nós e que Ele já diz como é que deve ser, uma adoração sincera, em espírito e verdade, na simplicidade do Evangelho. Deus não quer aqui apresentações e entretenimentos, coisas que venham agradar aos olhos dos homens, não. Tudo que aqui devemos e fazemos deve ser para agradar a Deus, tão somente. Ele é o Deus que deve ser adorado. Por isso que nós não devemos tomar a atenção para nós, tomar a atenção para as pessoas, não. A atenção é para Deus. É assim que Deus quer, de mim e de você, que o adoremos em espírito e em verdade, que o adoremos observando que Ele é santo, e que nós, como santos que também somos, separados por Deus para adorá-lo, devemos fazê-lo. Isso cabe a nós, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Você, como membro desta igreja, como filho de Deus, alguém que já nasceu de novo, tem que ter essa disposição no seu coração, de adorar o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Ele deve ser adorado. E não tirar isso como apenas uma questão de diferença de igreja e igreja, não é. Religião ou religião não é. A adoração que o Senhor requer de mim e de você é a adoração em espírito e verdade. Somente. E assim você deve fazê-lo, para o bem da sua própria alma, para o bem da minha própria alma. É assim que devemos fazer. Zelemos, portanto, irmãos, para que a nossa adoração seja sempre agradável a Deus, para que a nossa adoração jamais seja reprovável diante de Deus, mas que possamos gozar da alegria de estar na presença dEle, o adorando sempre, em espírito e em verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor nesta noite, que o Senhor nos trouxe. Abençoa a Tua igreja aqui presente, que se reuniu neste dia maravilhoso que o Senhor fez para adoração pública, que já o fizemos pela manhã e agora à noite. Que certamente, ó Deus, saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor. Se porventura, ó Deus, temos pecado nesta área da nossa vida, deixado de adorá-lo como o Senhor requer, perdoa-nos, ó Deus. Repara no coração e na alma de cada um este pecado, para que assim corrija, ó Deus, e anima o teu povo a dispor-se para adorá-lo, sim, em espírito e em verdade, atendendo a sua palavra,
a sua orientação que o Senhor nos dá, da maneira como o Senhor prescreve na sua bendita e gloriosa palavra. Nós te louvamos assim, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado alegria de estar aqui sempre, regularmente, assistindo a tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós para adorar e servir ao Senhor com alegria. Nós assim oramos no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.